Querido irmão, querida irmã, depois de um tempo forte e longo em que nós celebramos os grandes mistérios, momentos e lições do cristianismo, Quaresma, Semana Santa, Páscoa, Tempo Pascal, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, nós agora voltamos ao tempo comum, que de modo algum é um tempo em que nada de importante ou relevante acontece. Ao contrário, é a ocasião que nós temos de transformar em rotina os grandes momentos de Deus. Rotina no melhor sentido possível da expressão. Nós devemos, neste grande tempo que agora retomamos, fazer com que toda a graça, os prodígios, os momentos especialíssimos de Deus que nós celebramos entrem, plasmem, penetrem e transformem cada aspecto da nossa história. Portanto, o tempo comum é o tempo de viver a imensa graça de Deus, o seu amor infinito por nós, no trabalho, no matrimônio, nas relações familiares, com os amigos, nas relações sociais, na igreja, enfim, em cada aspecto muito concreto, muito prático da nossa vida do dia a dia. Nós devemos transformar em extraordinário o ordinário de cada dia, de cada momento, de cada relação. Essa é a espiritualidade do tempo comum. Mais ainda, esse é o convite a cada cristão do tempo de hoje. Essa é a santidade necessária no tempo de hoje. Não mais aquela santidade do isolamento, de ir até um mosteiro, até um convento, se esconder do mundo para uma relação intimista com Deus. Ao contrário, a santidade que o mundo de hoje precisa e que os cristãos precisam testemunhar é justamente essa santidade no meio do mundo. Quase que disfarçados entre as pessoas, os cristãos transformam o mundo lá a partir de onde estão. E hoje, a liturgia do 9º domingo do tempo comum nos coloca diante de um conflito interessantíssimo e da mais alta importância para nós compreendermos o pensamento de Jesus sobre a fé e sobre a religião. O conflito é: o que é mais importante? A regra religiosa ou o ser humano? A resposta é muito óbvia. O ser humano é mais importante do que a regra religiosa. Aliás, as leituras de hoje, especialmente o Evangelho, nos apresentam essa convicção profunda de Jesus Cristo, que é, portanto, palavra de Deus para nós, de que o bem praticado a qualquer ser humano supera em muito qualquer obrigação ou preceito religioso. Na primeira leitura, nós encontramos o capítulo 5º do livro do Deuteronômio, um dos primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que nós compartilhamos com a tradição judaica. O Deuteronômio é um livro da lei. A lei no Antigo Testamento era principalmente os 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos, mais de 600 outras leis e preceitos. Viver esses mais de 600 preceitos, 10 mandamentos incluídos, significava viver a vontade de Deus. Um bom judeu, ou seja, um bom religioso, era alguém que praticava rigorosamente todas essas leis e preceitos. No Antigo Testamento, praticar a lei e fazer a vontade de Deus se confundem. Praticar a lei e praticar a palavra de Deus se confundem. Praticar a lei e viver uma fé sólida e autêntica se confundem. E justamente o capítulo 5 do Deuteronômio vai nos falar sobre a importância do sábado. Dentre todos os dias disponíveis para nós, a essencialidade de separar um, e nesse um dia não se trabalha, não se faz esforço humano, produtivo, comercial, industrial. Nesse dia só se louva a Deus. A inspiração está no primeiro relato bíblico, logo no início, nas primeiras linhas do livro do Gênesis, quando Deus cria tudo o que há em 6 dias e no 7º dia Deus descansa.
Naturalmente, essa não é uma característica verdadeiramente de Deus, no sentido de que Deus não se cansa. Deus não precisava de descanso nenhum depois de ter criado tudo que criou. O autor sagrado coloca o descanso de Deus justamente como uma necessidade humana. A necessidade de que cada pessoa descanse. A necessidade de que o trabalho não tome 100% do tempo, 100% dos dias, mas que haja ao menos um entre os 7 dias da semana em que o trabalho não é o centro, mas o resgate da fé, da intimidade com Deus, a vida de oração, a participação na comunidade, esses aspectos, sim, sejam o centro. Por isso, Deuteronômio diz, guarda o dia de sábado, trabalharás 6 dias, neles farás as tuas obras, não farás trabalho algum no sábado. É o dia do descanso do Senhor. Depois há toda uma ênfase na necessidade de uma paralisação, por assim dizer, completa no sábado. E uma relação que conclui a leitura com a escravidão. Guarda o sábado, inclusive em relação aos teus escravos, porque um dia tu mesmo foste escravo no Egito e de lá o Senhor te libertou. Portanto, também há aqui uma relação entre vida livre e guarda do sábado. Na liberdade se escolhe tirar um dia da semana para o culto exclusivo a Deus. No Evangelho, que dialoga, como sempre, com a primeira leitura, é Jesus que vai justamente abordar o tema do sábado. Um tema absolutamente central para qualquer judeu. E o que Jesus faz com o sábado? Relativiza. Jesus chega quase ao ponto de criticar o sábado, em certo sentido, e tira a sua importância enquanto prática absoluta. Vamos entender melhor. Jesus estava aí, passando por uns campos no dia de sábado. Os discípulos, então, colhem, né, as espigas de trigo no dia de sábado. Era um gesto proibido pela religião. Naturalmente, os fariseus se rebelam, acusam Jesus. Jesus, então, puxa do Antigo Testamento, começa a falar de Davi em relação ao sábado e dá alguns exemplos que são extremos, até um pouco caricatos. Jesus vai falar sobre os companheiros de Davi que entram no templo de Deus e comem os pães da oferta a Deus. E Jesus vai então concluir com uma lição fortíssima. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que Jesus quer dizer? Preste atenção no que eu vou dizer. Parece um pouco chocante, mas é o que Jesus quer que a gente entenda. O que muda para Deus se nós prestamos culto a Ele ou não? Nada. Se nós amamos a Deus, se nós vamos na igreja, se nós oramos, se nós praticamos o bem, a Deus não importa nada. No sentido de que Deus não muda em nada se uma pessoa ou toda a humanidade presta culto a Ele ou não. Deus permanece Deus. A plenitude da força, do amor, da felicidade, a potência completa, o amor infinito, não muda nada para Deus. Se nós guardamos o sábado, não guardamos o sábado, o domingo, no caso dos cristãos, muda para nós. Se você presta culto a Deus ou não, Deus não muda nada por isso. Mas se você não presta, você muda. E aqui está a chave de compreensão das leituras de hoje. Tudo o que Deus criou em termos de lei, de regras, de religião, de preceitos, de escritura, não servem a Deus, servem ao ser humano. E Deus é amor. Toda a relação de Deus com o ser humano está baseada exclusivamente no amor. Qual é a conclusão óbvia de tudo que nós dissemos até agora? Deus criou a religião para o bem das pessoas. Se em algum momento a religião não faz bem,
ou se ela se deturpou de modo tal que não fazem sentido os seus preceitos, qual deve ser sempre a nossa escolha? O bem do ser humano. Ainda que passando por cima de regras religiosas. É justamente o que Jesus faz. Deixa que os seus discípulos colham o trigo e o comam em sábado, o que a religião proibia. Jesus passa por cima de uma regra religiosa da mais alta importância para matar a fome dos seus discípulos. E ordena que nós façamos o mesmo. Portanto, querido irmão, querida irmã, guarde no seu coração a lição deste domingo. A religião é importante. As normas religiosas são importantes. E elas têm sempre uma razão de ser. Mas se em algum momento a norma religiosa e o bem concreto a uma pessoa entram em conflito, a nossa escolha deve ser sempre a de fazer o bem concretamente àquela pessoa que está diante de nós. Obviamente, no cristianismo, é importante que nós conjuguemos sempre essas duas realidades para que elas jamais entrem num contexto de incompatibilidade. Até porque todos os preceitos cristãos são para o bem da pessoa, são para a emancipação, a libertação, a plenificação, a santificação, a regeneração de cada pessoa. Mesmo assim, o foco é sempre fazer o bem concretamente a cada pessoa, custe o que custar, inclusive o descumprimento de uma norma religiosa. Jesus mesmo dará um testemunho extraordinário logo em seguida desse discurso. O capítulo 22 do Evangelho de Marcos nos conta justamente que, na verdade já no início do 23, Jesus vai até a sinagoga no dia de sábado. Só era permitido orar, ouvir a palavra, fazer pregações, nada além do estrito culto a Deus. Ocorre que aparece ali um doente e veja que absurda essa cena. Os homens religiosos que ali estavam, vendo uma pessoa que necessitava de cura e Jesus capaz de curar, ficam observando, doidos para ver se Jesus teria a audácia de curar no sábado, para então condenar Jesus. Diante da necessidade da cura e da possibilidade da cura, os religiosos queriam não a cura, mas uma observância cega da lei. É evidente que Jesus passa por cima dessa porcaria e cuida daquele doente, cura a sua doença. E depois dá uma bronca nos religiosos do seu tempo, dizendo, o sábado permite fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar alguém morrer? Jesus, com uma grande firmeza, vai duramente contra os religiosos do seu tempo, da sua própria religião. Lembre-se, Jesus nasceu e morreu judeu, nunca deixou o judaísmo. Jesus, então, olha para os religiosos, a Escritura é muito clara. Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. E disse ao homem doente, estende a mão. A sua mão ficou curada. Jesus realiza uma cura extraordinária. Jesus faz o bem. Deus está sempre atento à necessidade de cada pessoa. Deus está sempre disponível a operar a cura necessária para cada pessoa. Mesmo assim, o Evangelho se conclui dizendo a reação definitiva dos religiosos diante da cura oferecida por Jesus. Eles tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Digo com toda a franqueza, qual é a consequência de uma religião praticada de forma cega? Mata Deus. E mata o ser humano. E mata qualquer sentido que possa existir na religião. Torna a religião uma grande imbecilidade. Se o bem de cada pessoa, concretamente considerada, não é o foco da religião, a religião não serve, a não ser que seja para a opressão, para a dominação. A religião de Jesus Cristo é uma religião libertadora.
Uma religião que olha cada pessoa na sua individualidade e na sua integralidade e quer para cada pessoa a plenitude da sua capacidade de amar. Portanto, a que conclusão chegamos para concluir a nossa meditação de hoje? Jesus nos deu uma religião linda que é o cristianismo. Mesmo assim, Jesus colocou um aspecto acima de qualquer outro, inclusive da sua própria religião: o amor a cada próximo. Um grande santo do cristianismo dirá, alguns séculos depois de Jesus: ama e faze o que queres. Portanto, quando alguém está efetivamente enraizado no amor, preocupado em fazer o bem ao próximo, não há por que se preocupar com regras religiosas. O amor supera tudo. Qualquer lacuna, o amor concreto dirigido a cada próximo em Deus supera e cobre. Façamos desta semana e deste tempo comum que reiniciamos o tempo de amar concretamente a cada próximo. O tempo de compreender a religião na sua profundidade, no seu significado amplo, de fazer o bem a cada pessoa. Para que serve o cristianismo? Para a salvação das almas e para a transformação e resgate da humanidade. Para salvar a humanidade de todo o mal que ela própria pode cometer contra si e que o maligno pode cometer contra ela. O cristianismo, religião emancipadora e libertadora, quer para cada pessoa a sua plenitude, o que só se alcança no amor. Cada cristão, portanto, deve se dedicar, sobretudo, a amar cada próximo, quem quer que seja ele, em qualquer condição que ele se encontre. E a partir de um amor concreto, intenso, gratuito, desinteressado, altruísta e sagrado por cada pessoa, fazer com que a plenitude possa chegar à vida de cada pessoa. Assim Deus nos ajude. Bom domingo e boa semana.